a gente tem. Ah, tá. Quando ele termina, a gente tem um período do bardo relacionado é, com com o fato da gente se deparar com diversos aspectos da nossa mente, da nossa consciência, dos nossos pensamentos, e etc. Então, isso é chamado o bardo dessa experiência das coisas em si, como elas são. Depois disso, esse é um período específico do bardo, onde a gente tem a manifestação das 108 divindades do bardo, que são vários aspectos da mente que se manifestam, né? As divindades pacíficas, depois as divindades iradas, todo esse processo. A partir daí, terminado esse processo, que é quase que uma peneira, né? A gente entra no bardo do vir a ser. O bardo do vir a ser é o que nos prepara para a nossa próxima existência. Ele começa quando termina acho que é o Choimbardo. Deixa eu ver como que é o nome dele aqui. Norte. Peraí um pouco. Bardo da natureza em si, né? E aí vem o Cipa-Bardo. O Cipa-Bardo é o bardo do vir a ser, que é o bardo que já nos prepara para a próxima existência. Esse é o bardo onde a gente se dirige para uma das portas de nascimento, que vai direcionar para qual reino a gente vai seguir para poder tomar nascimento. E aí esse bardo inicia quando termina a experiência do bardo da natureza em si, e começa e quando a gente entra no ventre para a próxima vida, quando ele termina. Aí, a partir do momento que a gente entra no ventre, a gente agora já está no bardo da próxima vida. Então, é, olhando pelo nosso lado aqui, a gente está nessa existência. Todo o nosso universo de experiências está relacionado com essa existência. A gente vai dormir, então a gente para, dorme, volta, acorda, continuamos nesse funcionamento da vigília. Esse é o funcionamento principal que nós temos. Essa é a vida que nós conhecemos. Nossa memória abrange esse momento. Então nós sabemos, vamos ter uma outra vida. Sim. Então a outra vida vai ser semelhante ao funcionamento dessa. Ok. E esse intervalo que tem entre essa vida e a próxima vida, como que a gente chama intervalo? A gente chama bardo. Então, vulgarizou-se dizer que bardo significa o que acontece conosco entre uma vida e outra vida. Então, a gente fala, não, você sempre vai. Essa questão sobre o bardo geralmente ganhou esse peso de ser um ensinamento sobre o que acontece entre uma vida e outra vida. O processo da morte, o processo depois da morte e o processo da reencarnação, né? De retomar um novo corpo. Né? Então, isso é o que significa essa questão desses 6 bardos. Né? E para cada um deles, a gente tem práticas específicas para a gente fazer, para a gente reconhecer o bardo e para a gente fazer a prática durante o estado do bardo. Né? Esse que é o objetivo. Então, todo o ensinamento que vem a partir daí é com esse sentido. O bardo Todol ele foi ensinado com esse sentido, de fazer a gente reconhecer o bardo quando a gente estiver passando por ele, qualquer que seja esse bardo. E aí a gente vê qual é a prática específica que a gente deve fazer. Lama, Sim, só para eu compartilhar rapidamente com todos, inclusive quem vai ouvir a gravação depois, chegou um momento que eu achei muito interessante em que ele, eh, comparando com o sonho, com o sono, quando você está sonolento e vai começar a dormir,
E aí ele falou sobre o momento em que você começa a perceber que é o seu grande dia, o dia da sua morte. Então ele disse que o primeiro ponto é para a gente, nesse momento, enquanto tiver com essa consciência, eh, praticar um desapego, oferecendo, tudo como mandala, seus bens, seus patrimônios, seus relacionamentos, para você não ficar nesse apego. Depois, que ele chamou de dedicação, você visualizar todos os trabalhos que você fez nessa existência, todas as suas realizações, e também oferecer em benefício dos seres sencientes, foi o que ele falou nessa hora dos sencientes. E ter uma motivação, você pensar no que eu falei há pouco, né? Falou, hoje é um dia de eu entrar em uma grande aventura. Hoje eu vou entrar nessa grande aventura que é a dissolução, né? E aí foi bem interessante que em seguida ele falou: agora você pode rezar. Aí deu o nome de uma série de entidades de várias crenças religiosas, né? Agora você pode rezar para quem você, nesse momento, para quem você acreditar e pode rezar. E finalmente você vai experienciar a luminosidade mãe, ele falou, né? Então foi uma transição, um trajeto assim, como seria uma conduta interessante para esse momento que você toma consciência que vai morrer. Sim. A gente foge desse pensamento sobre a morte, né? Que é engraçado, a gente foge desse pensamento a partir de uma ideia falsa, né? Uma espécie de uma superstição. Quando a gente fala de ideias falsas, muitas vezes a gente fala de preconceitos, né? Mas também existe o sentido das superstições, né? A gente tem uma superstição de que se a gente pensar na morte, a gente vai chamar a morte e a gente vai morrer antes da hora, porque a gente está chamando a morte, né? A gente está atraindo, tem esse pensamento, né? E quem dera as coisas fossem assim, né? A gente pudesse atrair as coisas só com esse pensamento. Mas normalmente as coisas que acontecem na nossa vida são frutos. É necessário que tenha uma reunião de causas e condições, e não é só um pensamentozinho que vai fazer as coisas acontecerem, né? Se a gente não tiver as causas, não vai acontecer, né? Senão todo mundo ganhava na loteria, todas essas coisas poderiam aconteceriam, né? Então a gente evita de toda forma esse pensamento, né? E a gente tem um certo todos os nossos medos, tem muitos medos relacionados, porque é um desconhecido, né? Além disso, a morte implica em abrir mão de uma série de coisas, porque o que define, como que a gente se constrói nesse mundo, né? A gente se identifica primeiro com uma consciência, com alguns processos internos, com aqueles processos internos que a gente chama do nosso eu, né? Que são o eu, isso a gente é o centro onde a gente se organiza, e depois a gente, sobre os fenômenos externos, a gente se cerca daquelas questões, coisas externas que são é, favoráveis ao nosso eu e importantes para a gente. Então a gente vai as nossas roupas, a nossa casa, carro, emprego, as pessoas que a gente ama. Então a gente vai se cercando de uma série de fenômenos que são considerados externos, não é? Mas que são percebidos por nós como meu. Então, primeiro assim, a questão do eu, depois a questão do meu. Né? E no momento da morte, nada do que é meu me acompanha na morte. Né? Então, eu tenho que abrir mão de todas essas coisas que eu, entre aspas, tenho, que eu possuo. Né? E isso tá muito arraigado, isso é sentido como se fosse parte do nosso próprio corpo. Né? Até o nosso corpo
ele fica, ele não vai com a gente, né? A gente se despede até do nosso próprio corpo. Na verdade, a gente vai se despedir até do nosso próprio eu, né? Porque ele vai perder a razão de ser no momento em que ele já não, não tem mais sentido, né? Aquelas coisas daquele eu. A gente não abandona a nossa mente, nosso contínuo mental, as nossas memórias, nem o nosso karma, essas coisas continuam, né? Então, um dos grandes problemas que acontece no momento da morte é a questão do apego que a gente tem às coisas. Então, essa prática que ele fala de a gente oferecer tudo que a gente tem, todas as coisas que a gente usufruiu e reuniu, etc., oferecer isso na forma de uma mandala é uma maneira da gente se, é, se desapegar dessas coisas, né? E, como ele fala também, todos os méritos que a gente adquiriu pelas coisas positivas que a gente fez, a gente poder fazer essa doação para todos os seres, isso é maravilhoso, porque vai impedir que a gente tenha méritos que façam a gente renascer no mundo dos deuses, por exemplo, e a gente, entregando esses méritos para todos os seres, a gente coloca eles num fundo, né, que vai ter utilidade para todos os seres, inclusive para nós mesmos, e não ser utilizado apenas para o nosso próprio bem-estar, né, não vai ser queimado por uma existência de prazer ou coisas assim, né? Então é uma prática bastante interessante, tanto pela questão do desapego, como depois pela questão também de da gente fazer uma boa dedicação dos méritos, né? Uma coisa para a gente não correr riscos de ter esses méritos utilizados apenas para ter uma existência no reino dos deuses, né? Que às vezes pode atrapalhar a gente no caminho. Então isso é legal. Depois a gente tem, nesse bardo do momento da morte, a gente tem, eh, se fala de uma série de coisas, de reabsorções dos elementos e tudo, mas isso às vezes não é percebido por nós quando a gente está passando por esse momento. Às vezes a gente consegue perceber, outras vezes não. Porque é falado de uma forma meio que simbólica. Então, a coisa prática é um pouco mais difícil da gente perceber. Nos tratados de medicina, existe de medicina tibetana, existe uma definição bem clara de quais são os sintomas, os sinais que aparecem sobre cada etapa desse processo do processo da morte, né? Isso a gente consegue ter isso, já foi observado, estudado como se diz, registrado, né? Mas, de qualquer forma, qual é a importância disso? A gente perceber que o processo da morte está em curso e a gente se preparar para esse momento, porque geralmente, como são experiências muito perturbadoras, confusas, a gente sofre e a gente tem medo e a gente fica ansioso nesses momentos, né? E a gente não consegue ter a tranquilidade até para poder meditar, para poder ficar com a mente mais relaxada e tranquila, reconhecendo esse processo está em andamento e sabendo que ele é irreversível, que não há nada que você possa fazer para voltar atrás, então não adianta você se desesperar, gritar, pedir bênçãos e não tem nada vai mudar. O processo iniciou, ele é irreversível, ele vai até o fim, né? Então, tendo isso, a gente perceber isso e entrar num estado de tranquilidade e abandonar para trás a vida que se acabou, né? Porque ela já se acabou, né? A ela não se volta mais, né? Esse processo acontece depois do túnel, né?
Enquanto a gente ainda está naquela luzinha do túnel e tudo, e tem uma voz que fala, volte, porque não está na sua hora ainda, aí a gente volta, né? E a gente teve uma quase morte, isso é uma quase morte, né? Quando entra no processo da morte, não tem retorno, porque aí o processo já começou o processo de desagregação, né? Para isso é muito interessante a gente tem uma prática meditativa que o Lama Sonan, ele é muito bom para ensinar isso. É importante vocês pedirem para ele esse ensinamento, tá? Da meditação sobre os elementos, sobre os shiglês, sobre o processo da morte, né? Então ele vai dizer de cada você tem imagens, visualizações que a gente faz que faz a gente deixa eu só responder uma coisa aqui. Pronto. Então que ajuda a gente a se a reconhecer e aí também já ir se desprendendo, né? A gente faz o exercício do processo da morte. Não vai fazer com que a gente morra fazer esse exercício, porque a gente não vai fazer os elementos se reabsorverem uns nos outros. A gente pode conseguir fazer um pouquinho, mas esse pouquinho acontece todos os dias na hora que a gente vai dormir também. Então não existe nenhum mal em fazer isso, né? Ninguém vai morrer porque fez esse tipo de meditação, né? Não é isso. Mas ele vai nos acostumando com essa sequência de processos. A gente tem essas fases em que os elementos eles se reabsorvem. Isso significa que a energia que mantém um determinado elemento ela perde a capacidade de continuar mantendo aquele elemento mantendo aquele elemento em atividade, né? Por exemplo, o elemento terra, né, que representa toda a parte sólida do nosso corpo, a gente perde essa energia de manter esse elemento. Isso faz com que o elemento terra, os sólidos, eles evaporem, desapareçam? Claro que não. Mas acontece que a nossa consciência já não consegue mais dominá-los, né? Então a gente isso é percebido no processo da morte, isso é percebido como um momento em que você não consegue mais movimentar os seus membros, você perde essa capacidade de controlar o seu elemento terra. Então, é uma coisa específica. A água também, então você percebe, você fica com a boca seca, você tem algumas sinais que mostram que a, que a que esse a gente está perdendo o controle sobre esse elemento úmido, né? Depois o fogo, né? Quando que é o terceiro elemento. Então é quando o corpo começa a esfriar, a gente não consegue mais manter o calor do corpo, porque a nossa capacidade de estar mantendo essa atividade, né, energética, a gente vai perdendo. Por fim, o elemento ar, que é o último que desaparece. Quando a gente perde quando a gente não consegue mais, se reabsorve o elemento ar, a gente então tem essa passagem desses quatro elementos, né? Depois do elemento ar, a gente tem os chamados os três caminhos. Isso é muito interessante, esses três caminhos. No primeiro caminho, que é o caminho branco, a gota branca, a gente entende que a nossa vida começa com a junção
de três gotas: a gota branca, a gota vermelha e a gota negra. A gota negra não se fala muito, né? A gota branca é tudo a herança que a gente recebe do pai e dominada fortemente pelo veneno da raiva e da aversão. A gota vermelha representa a herança que a gente recebe da mãe e o veneno do desejo e apego. E essa gota negra, que gota negra é essa? A gota negra é a gota da nossa consciência, que com o veneno da ignorância, né? Então, com isso, os três, a gente tem esses três venenos juntos, e isso faz com que a gente se perceba como um ser que está nascendo, como um ser humano que está nascendo, tudo, a ignorância sobre a nossa própria natureza, né? Então, a gota branca, ela, nesse momento que está se aproximando da morte, ela se desprende do alto da nossa cabeça, que é onde ela habita normalmente, e ela desce pelo canal central e vai até o coração. Isso é percebido como uma experiência de uma luminosidade branca muito grande, e como a raiva se desfaz com isso, existe um sentimento de pacificação, em que abandona-se a raiva, a gente vai ficando mais pacífico, paciente, mais tranquilo, né? A gota vermelha, ela fica na base da nossa coluna. Então, em seguida ao caminho branco, começa o caminho vermelho. A gota vermelha sobe pelo canal central e vai até o nosso coração. E aí nós temos a experiência de uma luminosidade vermelha, né? E o desejo e o apego, ele se desfaz, a gente sente só uma sensação de felicidade, né? Está presente. Quando essas duas gotas se juntam, inicia o caminho negro. Quando elas se juntam, é o momento em que a ignorância ela se dissipa, ela também se termina, a ignorância da nossa consciência. E é quando isso acontece que a nossa consciência abandona, ela vai embora e abandona o corpo, né? Quando essas duas gotas se juntam e a nossa consciência junta com elas, ela vai embora do corpo. Foi assim que ela entrou no corpo e é assim que ela sai do corpo, né? Então, esse é o processo que acontece, o processo da morte. Também acontece o mesmo no sonho. Existe uma equivalência com o sonho. Por isso é que ele cuidou muito de explicar o sonho, porque explicando o sonho, ele estava explicando também o que acontece durante a morte, né? E o sonho é uma experiência que a gente está tendo sempre, da morte a gente só vai ter depois, né? No processo do sonho, o processo de adormecimento segue os mesmos passos. Os elementos vão se reabsorvendo, não é que o nosso corpo se desintegra, a água se desintegra, nada disso. Só que a gente já não controla, já perde um pouco o controle sobre, a gente não se movimenta mais, né? A gente vai perdendo o controle, a movimentação voluntária do nosso corpo. E aí a gente, com isso, também a água se reabsorve no fogo, o fogo também se reabsorve no ar, e em seguida começa o caminho branco, o caminho vermelho, e quando chega no processo do caminho negro, é o momento em que a gente adormece, a gente cai no sono profundo. Então, isso também acontece de uma forma bem sutil, que a gente não percebe, durante o processo do adormecimento. E quando a gente vai acordar de novo, como que acontece? Também acontece da mesma forma. A gente tem, primeiro acontece o caminho branco, onde a gente, a gota branca, ela vai até o coração, depois o caminho vermelho também, a gota vermelha subindo até o coração, a união da consciência,
e a partir daí você vai fazendo o caminho reverso, né? Quando você tem a união da consciência com as duas gotas, começa a consciência, a capacidade de consciências sensoriais. Todas a sua mente ela readquire a capacidade de perceber os de funcionar os sentidos do, da vigília. Depois, no momento seguinte, isso corresponde à fase branca. No momento seguinte, a nossa consciência percebe os objetos. Visual, auditiva, tátil, a gente percebe os objetos. Isso corresponde ao caminho vermelho. No terceiro momento, a nossa consciência mental, ela identifica os objetos. Isso é um passarinho cantando, isso é um barulho de uma buzina, isso é uma folha que entrou dentro do quarto e tal, é o gato que está passando por cima de mim, sabe? Você identifica o que que é aquilo que você está sentindo. Isso corresponde ao processo negro, né? Que é o processo da consciência. Isso aí tem o Bokar Rinpoche descreve bem essas fases, né? E no livro dele sobre a morte e morrer. É um livro interessante, seria bom até a gente poder estudar ele depois, né? É, então, para dizer que também no processo, esse é o processo reverso. No primeiro caso, a gente tem no processo da morte, a gente tem tudo vem de fora para dentro. É o mundo externo que vai desaparecendo e a gente vai se recolhendo ao ponto mais central do nosso mundo interno e aí tem a experiência da morte. O processo do despertar ele é feito ao contrário. É a partir desse processo, desse momento interno, a gente vai reconquistando esse espaço até a gente ter, de novo, estar se manifestando no externo. Então, um é o processo progressivo, o outro é o processo regressivo. É a mesma coisa, dependendo do sentido, vai produzir um fenômeno diferente. Quando a gente tem essa fase da inconsciência que eu falei, do caminho negro, quando essas três gotas se juntam, a gente tem a percepção da a gota negra, né? Que o que dissipa a ignorância é a percepção da vacuidade. A nossa consciência tem a percepção da vacuidade. E a percepção da vacuidade dissipa completamente a ignorância desaparece. A gente percebe a vacuidade de todas as ilusões e de todos os pensamentos equivocados, de todas as visões errôneas, de toda a nossa ignorância, ela se desfaz, né? E nós experimentamos, então, a percepção das coisas como elas são. Isso é a clara luz, por isso ele fala é a clara luz mãe. Está no final do processo do bardo do processo da morte. O bardo do processo da morte ele termina com a percepção dessa clara luz mãe. E aí, com isso, a gente tem a possibilidade de despertar. Então, é possível, durante o processo da morte, a gente despertar. A gente despertando, o karma ele perde o sentido e todos os outros bardos também. A gente despertou, a gente virou um Buda, estamos no Dharmakaya, pronto. Quer dizer que a gente não volta mais? Não, a gente pode voltar, se quiser, claro. Mas não estamos mais sob o domínio do karma, percebe? Então não existe mais bardo. Reconheceu a clara luz, Dharmakaya, puf, despertou, né? Mas é difícil a gente reconhecer a clara luz, né?
Então, por conta disso, a gente faz todo o esforço de treinar a percepção da clara-luz em vida para que no momento da morte, quando ela aparecer, a gente consiga percebê-la. Quando a gente consegue percebê-la, a gente abandona toda o peso de retomar uma existência sem sentido. É, então termina aí. A partir daí começa o bardo um outro bardo, que é esse bardo onde a gente tem a, a percepção dos vários aspectos da natureza em si, né? Geralmente eles situam que esse segundo bardo, o bardo que vem depois do processo da morte, ele se inicia entre 3 dias e meio e 4 dias depois da morte. Até então, a gente está vivendo o bardo do processo da morte. Então, para a ciência médica, a gente já morreu, o nosso cérebro já parou de funcionar, eles já estão pensando em recolher os órgãos e tal, não sei o que lá, mas a gente ainda está morrendo, né? A gente não parou de morrer ainda. Ainda não é o fim, né? Não que exista um retorno, não tem retorno, mas ainda não terminou o processo, esse processo ainda continua, né? Mas aí a gente tem, ele termina mais ou menos entre 3 dias e meio e 4 dias. As tradições são unânimes em termos desse tempo. E aí, então, o que começa depois? Então, a morte já aconteceu, terminou. Depois da morte, o que acontece? A primeira é a gente tem a experiência da Clara Luz filha. A gente volta a ter a experiência da Clara Luz, a gente volta a ter a possibilidade de perceber a clara luz e, a partir da clara luz, a gente conseguir, da mesma forma, despertar e ir embora. Se essa experiência não acontece, isso é o primeiro dia ali a primeira, o primeiro dia desse bardo, né? Se essa clara luz não, se a gente não consegue seguir por ela, a gente passou esse período. Esse primeiro dia não é um dia, né? A gente tem que entender, é um processo, é uma etapa. O dia a gente chama de dia para poder, a gente está dividindo em período, é um período. O primeiro período é isso que acontece. A gente não percebendo a clara luz, a gente não passou por essa prova, a gente tem uma repescagem. No dia seguinte, acontece uma outra experiência. A gente vai ter a experiência de Vairochana, né? Então, vai vir uma luz azul, brilhante, com sons, etc. E o Buda Vairochana com a sua consorte também aparece na forma da matéria, das luzes, etc. A gente tem a possibilidade de perceber esse aspecto da nossa mente e, com isso, a gente desperta e vai embora, porque Vairochana é um aspecto da mente, né, do Dharmakaya, é uma expressão do Dharmakaya. Muitas vezes essa luz é tão intensa que ofusca, que machuca, que dói um pouco, então a gente acaba fugindo dela, e aí a gente vê uma luzinha branca, meio mortiça, mas branca, suave, agradável, né? É, bastante prazerosa, a gente se refugia nessa luz branca, que é a luz do reino dos deuses. A gente deixa de seguir a partir do aspecto vairocana da nossa mente, e a gente fica pendente para renascer no mundo dos deuses. A gente perdeu essa chance, não tem problema. No dia seguinte aparece. Isso quer dizer que a gente vai renascer no mundo dos deuses? Não. Isso quer dizer que o reino dos deuses nos captou, né? No dia seguinte, volta a aparecer uma outra experiência, que vai ser a experiência de Akshobhya, né? Que vai vir na forma de Vajrasattva. Vajrasattva, ele vem, porque Vajrasattva é
é uma, é um, como é que se diz? É uma manifestação de Akshobe, né? É, de, isso, de Akshobe. E Vajrasattva, que é Dorje Sepa, né? Então ele aparece, ele vem com uma luminosidade branca e também com um pouco de luminosidade azul. Ele, junto com ele, surge uma forte emoção da raiva. E essa emoção da raiva faz com que a gente, às vezes, evite de seguir a luz de Vajrasattva e se refugie numa luz azul, né? Uma luz na verdade, ela não é azul, ela é uma luz branca fumacenta. E a gente segue essa luz branca fumacenta, que é a luz dos infernos. Então a gente é preso pela experiência dos infernos. Perdemos essa chance. E aí vão vindo outras chances relacionadas com Ratnasambhava, com Amitabha, com Amoghasiddhi, e aí a gente passa pelos 5 Dhyani Budas, são 5 aspectos da mente de Buda. Se depois desses 5 a gente não se libertou por nenhum deles, a gente perdeu a Clara Luz Filha e mais os 5 Dhyani Budas, né, no 7º dia, aparecem os 5 Dhyani Budas de uma vez. Então, a gente tem a nossa última chance da gente se despertar e abandonar e não seguir para o vir a ser. Se a gente perder essa chance, a gente vai ser, a gente vai seguir para a manifestação dos é, das divindades iradas, que elas vão vir, elas vão estar representando outros aspectos da nossa mente, né? A gente está falando da mente, mas a gente vai ter os aspectos do nosso corpo energético, que estão ali com uma série de divindades, principalmente divindades femininas relacionadas com a voz e com as energias que circulam no nosso corpo. A gente vai tendo outros tipos de experiências dessas outras divindades, porque cada uma dessas não é só Vairocana, Akshobhya, Ratnasambhava, eles são a divindade principal. Junto com eles tem um grupo de bodhisattvas que aparecem, tem as Buda, as consortes dos Dhyani Budas, né? Enfim. Então é isso. E aí, ao todo, são 108. Essas divindades são aspectos da mente de Buda, que são aspectos da nossa própria mente, né? Que a gente vai se deparando com eles. O que é esse processo? A gente tem possibilidades de reconhecer o processo da nossa mente, reconhecer que ele é um processo iluminado, e assim a gente seguir para a gente ter uma experiência do despertar. Se em nenhum momento a gente se reconhece no aspecto iluminado desses aspectos da nossa mente, a gente não se viu dessa forma mais da nossa natureza de Buda. A gente não reconheceu a natureza de Buda, que nós somos essa natureza de Buda. Então, a gente está se identificado com a nossa mente conceitual, com o nosso corpo, com a nossa com o nosso ego, com uma identificação limitada, pequena, né? Então, aí a gente não tem jeito, aí a gente segue o caminho que vai nos levar ao vir a ser, que é o que vem em seguida. Então, assim, a gente tem essa fase, que é uma outra fase, onde a nossa mente de Buda se manifesta diversas vezes, em diversos momentos, como que eu chamei de repescagem, como chances. São oportunidades que a gente tem de se reconhecer, várias oportunidades a gente se reconhecer. Isso, cada uma delas é chamado de dias, né?
Mas isso não quer dizer que sejam dias, isso pode acontecer em períodos curtos, ou pode acontecer ao longo de anos, talvez, né? Então, esse tempo que a gente passa por esse processo, ele não é definido, não tem uma definição de temporal como a gente tem aqui. É um tempo psicológico. Então, como tempo psicológico, são dias de um tempo psicológico. Esses dias podem durar semanas para a gente, no nosso tempo físico, né? Ou podem durar horas, né? Não importa. O que está querendo dizer são etapas. A gente passa por todas essas etapas. É como se tem uma imagem em que se diz que no momento da morte, o Yama, que é o deus da morte, ele nos apresenta um espelho redondo. E a gente olha para esse espelho e a gente vê a nossa vida de trás para frente, porque a experiência do espelho é essa, né? Você vê primeiro o que está aqui e as coisas de trás, elas vão, né? Então você vai vendo do fim para o começo, né? A gente tem essa visão, então, da nossa existência do fim, do momento da morte até o começo. A gente tem a visão completa da nossa vida. E esse espelho, ele está dividido em 6 reinos. Então, a partir de toda a nossa experiência da nossa vida, se distribui ao longo desse espelho redondo, e isso vai dizer para a gente qual é, aonde que está o maior peso da nossa consciência, em qual setor do espelho. Dependendo do setor do espelho, vai ser o reino para onde a gente vai se dirigir depois, quando a gente for para o bardo do vir a ser. A gente vai ser atraído para aquele segmento do espelho onde a gente mais ficou, a nossa mente mais ficou presente, né? Foi mais importante, né, na nossa experiência. Então é isso que mais ou menos tudo isso que fala sobre esse bardo, sobre esse momento desse bardo, é um pouco para descrever um processo de como se a gente fosse sendo medido, né, a cada dia e ver o quanto que a gente tem de mente luminosa, né, de sublime, relacionada com determinado Dhyana Buda e o quanto que a gente tem de emoções negativas, né? Se a gente tem uma emoção de raiva muito grande, a gente não vai enxergar o Buda o Vajrasattva, a gente não vai enxergar ele nunca. A gente vai fugir dele, né? E se a gente se acostumou com essa emoção, a gente vai correr para se refugiar nessa emoção, né? Um pouco por aí. Vamos lá, o que mais? Lama, posso fazer uma pergunta? Pode. As famílias budistas fazem práticas para esse bardo depois da morte, antes do vir a ser, né? Eles fazem Aham. 49 dias de Isso. prática que auxiliam, né, a pessoa que está indo. Uhum. É, como que pode auxiliar? Auxilia porque a pessoa já está num grau de evolução, assim, adiantado, né, para receber isso. É, eles a base disso, isso vem por causa do Bardo Todol, né? Que é um terma, né? Um livro escrito por Padmasambhava que foi reencontrado, né? E o Uhum. Bardo Todol, ele fala sobre isso. Ele é a liberação pelo som. Isso é o que significa o Bardo Todol. É como que a gente pode alcançar o despertar pelo som, por ouvir, né? Então, toda a prática do Bardo Todol é uma pessoa, um lama ou uma pessoa, um familiar ou uma pessoa muito querida do morto que está ao lado dele, falando com ele durante o processo da morte, durante o depois da morte, durante o processo do bardo, falando com ele para para ele explicando para ele o que está acontecendo. Então é um processo bonito, assim. Ele vai chegar e vai dizer:
olha, você acabou de passar pelo processo da morte, você não reconheceu a clara luz, está começando agora as experiências do bardo. Então, agora, hoje, vai acontecer que você vai ver uma luz muito grande, assim, 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 e uma coisa assim. Então, vai explicando para a pessoa que morreu, né, o que vai acontecer, com a percepção de que ela vai ouvir, né? Enquanto ela está no processo de morte, né, enquanto ela não morreu completamente, eles repetem isso, o processo o tempo todo, repete, 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 para gravar bem na mente, para a mente da pessoa ficar repetindo aquilo e ela entender aquilo e ela conseguir despertar, né? Depois do processo da morte, esse fato já não existe mais um cérebro ouvindo ali, né? E Uhum. também o corpo não está ali o tempo todo. Você vai fazendo essa prática, mas você faz essa prática direcionada para aquele ser, né? Que terminou a existência, para que onde ele esteja, ele escute aquilo e ele entenda o processo que está acontecendo com ele. É Uhum. engraçado, é como se, nesse período do bardo, é como se fosse uma pessoa que estivesse dormindo e a gente estivesse falando para ela, olha, agora você está sonhando com tal coisa, é assim, 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 não faça isso, siga isso, faz uma prática desse jeito. Você está dando orientações para ela, porque nesse período, o ser que se foi, né, ele não está se relacionando com ninguém, ele está meio que embotado com a mente dele voltada só para as experiências internas dele, né? Uhum. Depois que passa esse período desse segundo bardo, que das divindades todas elas passam e você realmente você ficou para vir a ser, aí acontece da pessoa voltar na sua casa, de encontrar as pessoas e tentar conversar com elas, não conseguir conversar com elas e tudo, até que ele chega um ponto em que ele percebe que ele não tem mais ninguém o escuta, ninguém dá comida para ele, e Uhum. aí ele vai embora, né? No que ele vai embora é quando ele é atraído para ter um novo corpo. Ele percebe que ele está sem corpo, que ele precisa de ter um corpo. Então ele vai querer, né, ter um corpo e aí ele vai seguir para o bardo do vir a ser, que é o que vai levar ele para uma nova vida, né? Uhum. É muita coisa. O que eu estou falando, isso não é que não seja, tá? Assim, é uma experiência própria, né? Porque é a experiência própria de todos nós. A gente passou por isso inúmeras vezes. Essa experiência a gente tem. A gente só não se lembra delas, né? Eu não me lembro das minhas, de quando eu passei por esses vários bardos, tá? Isso eu estou falando mais de uma forma de um conhecimento teórico, né? Não é um conhecimento vivencial meu, né? Mas, Uhum. assim, sabendo que é claro que eu já vivenciei isso e vocês também, né? Muitas vezes, não foi uma vez só, mas a gente não se recorda. É Lama, por isso, Norma, que eles falam que não deve mexer nas roupas do morto por 49 dias, né? E nada dele, porque perturba, né? Porque se ele Isso. vem, ele é perturbado com essa interferência. Sim, é essa compreensão de que os bens, né, são muito. As pessoas têm um apego a esses bens, né? Então, mexer Uhum. nos bens e tudo isso causa um sofrimento, para evitar de causar um sofrimento, né? Então, aí E se outra, definiu esses 49 dias como dias terrenos também. Então, se costuma fazer essas práticas por 49 dias. uhum. É outra coisa também que falam, né, Lama, que não é para tocar no cadáver, né, que perturba ele. E na nossa sociedade aqui, como tem hábito de ficar tocando o cadáver, né, no velório e tudo. É. E quando eu falo para minhas amigas, quando a gente vai ao velório para não tocar, elas acham estranho. Mas eu acho que tem tudo a ver, de não É. perturbar a pessoa. Esse não tocar no cadáver durante esse período de 4 dias. Mas imagina você aqui no mundo tropical, você deixar o corpo ali 4 dias sem tocar nele, não tem jeito, né?
A gente não tem jeito. Lá no Tibete, não, porque você deixa o corpo do lado de fora da casa, ele fica inteirinho ali, né? Nada acontece com aquela neve toda. Geladinho. Lama, Sim. sobre esse ponto, o senhor falou há pouco que as tradições são unânimes, né? De que 3 dias e meio a 4 ainda está morrendo. E agora o senhor acabou de falar também para não tocar, e a Glenira também. Como fica essa tradição cultural de doar órgãos e de cremação, muitas vezes no dia seguinte ou no mesmo dia da morte? Isso, para a nossa tradição budista, isso traz problemas? A doação de órgãos tem que ser feita logo, né? Senão não adianta, você não vai doar um órgão que já está podre, né? Então tem que ser feita logo. E o processo de cremação ou de sepultamento na terra e tudo, a gente faz ele mais cedo, né? Aqui. O que fala de não tocar no cadáver é porque isso pode perturbar o caminho que a consciência vai tomar quando ela estiver partindo. Na hora que se juntam aquelas gotas e tudo, e a consciência vai embora, vamos supor que naquela hora você toque os pés do cadáver. Isso vai atrair a consciência para os pés, né? Então, na tradição védica, isso significa que a pessoa que foi atraída para os pés, ela vai renascer nos infernos, né? Então, a questão do não tocar é porque tocando partes do corpo pode perturbar o caminho da consciência. Em vez dela seguir o caminho para sair pelo orifício de Brahma, no topo da cabeça, ela pode se perder. Mas isso é teórico, né? Eu não sei o quanto que isso tem de significação, porque o que vai fazer mesmo eu renascer nos infernos não é o fato de alguém ter tocado meu pé na hora que eu morri, é muito mais as ações negativas que eu cometi durante a minha vida, né? É isso que vai significar, que vai ser peso, né? Então, também não é bem assim, né? Seria muito fácil. Então, iria todo mundo para o céu, né? Porque é só não tocar partes do corpo e ficar tocando só ali na cabeça, e pronto. Então, eu acho que isso é meio relativo, né? Na nossa escola, a gente não segue essa tradição do Bardo Todol, né? A gente segue uma outro tipo de tradição que é mais ligada ao Buda Amitabha. Então, depois que a pessoa faleceu, a gente, durante esses 49 dias do bardo, que a gente reconhece como um período simbólico, mas a gente mantém essa tradição de ser dias, a gente faz a prece de Amitabha para a pessoa que morreu, aquela prece que a gente faz quando a gente faz Xerenzi, né? Então, muitas vezes a gente tinha esse hábito no KPG, a gente pode voltar também, né? Só falar com o Lama Sonan, na hora de fazer a prece de Amitabha, as pessoas falarem em nome de pessoas mortas e tudo, a gente fazer de pessoas que morreram, e a gente faz durante esse período, sempre que for fazer Tirenzi, a gente faz pensando nessas pessoas, né? Durante muito tempo foi assim. A gente ia começar a fazer a prática de Amitabha, as pessoas iam falando o nome de gente, pessoas que souberam que tinham morrido, né? Lenira. Lama, que tradição que segue o Bardo Todó? Porque eu já tentei ler esse livro uma vez, ele é muito ritualístico, né? Eu falei, isso deve ser para pessoa, não dá para os leigos, não dá para. Isso é a Nyingma, a escola Nyingma. Ele é um dos livros importantes da escola Nyingma. Para a gente, ele é uma boa referência, traz muitos ensinamentos ali, mas a gente não faz exatamente da forma como eles fazem. A gente faz de uma forma diferente, mais focado na questão do renascimento do Buda Amitabha. Porque a gente faz prece para Mahakala, então tem uma prece de Mahakala que se faz também, que a gente, para fechar as portas
as 6 portas de nascimento nos 6 mundos. Quando a pessoa, porque depois que a pessoa vai para o bardo do Viracê, Mahakala ainda pode aparecer para essa pessoa e ainda pode tirar ela do caminho que ela está indo para encarnar, ele carregá-la para fora disso, né? Ele ainda pode, no último instante, Mahakala ainda pode nos ajudar, né? No POA, tem prece para Mahakala? No, no, quando você faz POA, né? Já. Não, a Você gente faz- faz, geralmente, a gente faz POA com Amitabha, com a prática de Amitabha. Tem práticas diferentes nas diversas tradições, né? Na nossa escola, a gente faz com Amitabha. Mas, Lama, e se a gente morrer sozinho assim, o que que é mais aconselhável? Se a gente tiver lucidez, né? Na hora, é pedir, pode invocar Mahakala ou é melhor no Buda Amitabha mesmo? Olha, a Fala assim, o que que a gente gente. pode fazer? Que a gente é bem leigo assim, mas, por exemplo, vou morrer daqui a pouquinho, assim, o que que eu posso fazer? O melhor é a gente tentar meditar e se visualizar como Tcherenzi, por exemplo, que a gente tem uma prática que a gente tem bastante domínio, né? Uhum, E tá. pode fazer preces também para Mahakala. Mahakala mas quando você tem já o Mahakala é uma prática mais complexa para você fazer, né? E Tcherenzi ela é mais imediata, mais simples. E se a gente se visualiza como Tcherenzi, fica mais fácil da gente visualizar a Clara Mãe filha, a Clara Luz filha, Sim, uhum, tá bom. Muito obrigada, Lama. tá? Então, acho que a gente pode. Alguém tem mais alguma questão? Vamos encerrar, então. A gente já está chegando, chegando no nosso horário. Lama, mas é bem importante mesmo, né, essa consciência de que o tempo todo a gente está num bardo, porque Sim. dependendo do com que a gente se afina, né? Uhum. É, isso é, eu acho que é isso muito importante, que a gente relativiza as coisas, a gente não vê as coisas de uma forma tão, como é que eu vou dizer? A gente não vê as coisas de uma forma tão sólida. A gente relativiza mais as coisas, percebe que são momentos, são sequências, e que não é uma coisa única, tipo, acabou essa vida, acabou, nunca mais. Não, não, nunca mais dessa forma. Mas vai ter, agora eu começo a me preparar para a próxima forma, né? Beleza? Vamos fazer a dedicatória? Tudo bem? Alguém tem alguma questão mais para a gente ver? A próxima sexta eu vou estar viajando, então realmente ficaria difícil para mim de fazer esse encontro. Mas depois, já em agosto, já consigo retomar para a gente terminar, tudo bem? Então vamos fazer a nossa dedicatória aqui. Graças a essa virtude, tendo realizado rapidamente o Mahamudra, possa eu conduzir a esse estado todos os seres sem exceção. Pela graça do Buda que obteve os 3 corpos, pela graça da imutável verdade do Dharma em si, pela graça da infalível aspiração da Sangha, possa essa súplica de dedicatória realizar-se tal como ela é.
Boa noite, Lama. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite para todos, bom fim de semana. E a Obrigado. gente se encontra de novo nesse domingo, lá com o ensinos do KPG. Ok. Boa Feliz noite dia. a Obrigado, todos. obrigado, Sandra. Boa noite. Gratidão a todos. Obrigado, Camila. Obrigada, Lama. Boa noite a todos. Gente, Boa noite. Obrigada, Lama. Dele.